Fala galera, tudo bem? Professor Thiago Brits, Geografia, parte 2. Hoje eu vou falar de indústrias com vocês nessa aula, beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre as indústrias. Eu vou dividir esse conteúdo em várias aulas para vocês, então essa é a primeira. A gente vai estar postando as outras aulas aí também, tá bom? Vocês vão acompanhando aí no meu canal, podem seguir também, deixar sugestões para as próximas aulas. Bom, então vamos começar a falar das indústrias. Indústria faz parte aí do sistema capitalista, hoje é uma das principais ferramentas para o acúmulo de capital para esse sistema. Bom, as indústrias surgem então para a gente lá no século XVIII, a partir de 1750, com a primeira Revolução Industrial, correto? A partir da primeira Revolução Industrial nós temos a grande invenção, que é, ou que está ligada ali, às máquinas automáticas, tá? A grande a invenção desse período de 1750 é a máquina a vapor de James Watt, beleza? Essa máquina revoluciona todo o processo produtivo daquele período. Então a gente sai de um sistema que era baseado na troca de mercadorias e a gente parte para um sistema onde nós produzimos produtos em busca de um mercado consumidor, ou seja, do consumo em massa, já sendo discutido a partir de 1750, a partir do século XVIII, então. Então, a primeira máquina automática que nós temos é a máquina a vapor, de James Watt. Depois surgem outras máquinas, como máquinas elétricas e a combustão interna também, com os combustíveis fósseis, derivados de petróleo, principalmente. O desenvolvimento do setor industrial, nós chamamos de setor secundário. Então, a economia capitalista é dividida em 3 setores: primário, secundário e terciário. Certo? O primário, matéria-prima, que abastece o setor secundário e que, por sua vez, produz os produtos de bens duráveis ou não duráveis que vão abastecer ali o setor terciário, que é o setor de serviços, as lojas que vendem esses produtos industrializados. Um exemplo, celulares que são produzidos no setor secundário e que depois vão para as lojas onde nós consumimos, compramos esses produtos, os carros, eletrônicos diversos, videogames, tá? E tantos outros produtos que são produzidos pelas indústrias. Bom, os donos dessas indústrias, nós já aprendemos em conteúdos anteriores, são chamados de donos dos meios de produção. Meios de produção são objetos criados para gerar riqueza. Os donos dos meios de produção recebem o nome de capitalistas. E qual é o objetivo desses capitalistas? A busca pelo lucro. Tá? No sistema capitalista industrial, nós temos ali, baseado ou pautado no sistema econômico, que busca sempre o lucro e prioriza a propriedade privada, o liberalismo econômico, o liberalismo clássico, aquele do Adam Smith, do David Ricardo, da diminuição do poder do Estado, o Estado mínimo, o Estado menos intervencionista, aquele que permite que as empresas controlem a economia. Tá? Dentro dessa busca pelo lucro do sistema liberal, nós temos, então, o aumento da produção, que é a produção em larga escala, a redução dos custos de produção com matéria-prima e mão de obra, e a expansão do mercado consumidor. Surge também, nesse mesmo período da busca pelo lucro, um modelo, né, que é o Fordismo. Então você tem o estoque, você tem a propaganda direcionando ali o salário pago a esses funcionários, a melhoria salarial, para que esses funcionários possam consumir dentro do sistema capitalista industrial liberal, certo? Bom, o surgimento das máquinas, então, ele altera o sistema capitalista baseado nas trocas. Então, também vai promover transformações no espaço geográfico. Quais são essas transformações, por exemplo? O acelerado processo urbano dos grandes centros. As indústrias, elas passam a concentrar uma grande necessidade de mão de obra. Então, as pessoas vão migrar de outras regiões para essas áreas industrializadas. Essas áreas não eram preparadas para receber essa grande quantidade de mão de obra. Então, o que eles fazem? Uma urbanização desordenada. Tá? Então, nós não temos o planejamento urbano. Então, tem um acelerado crescimento. Em países subdesenvolvidos, é comum a gente encontrar o processo de favelização, como é o caso do Brasil, cortiços nesse período, áreas impróprias para ocupação. Tá? Junto com isso, surge também alguns fatores que acabam prejudicando essas áreas, como, por exemplo, a especulação imobiliária, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Estímulo para atividades complementares. Então, com a indústria, você tem a exploração de matérias-primas, minerais,
indústria de extração vegetal, para fabricação de móveis. Então nós temos ali também fornecedores, ou seja, o setor primário ele se movimenta com a indústria. Você, mas só fornecedores de matérias-primas, principalmente eles, né? O setor agrário também seria? Também seria. A soja, por exemplo, para a produção de óleo, tá? Então, o próprio eucalipto ou a floresta de conífera para as indústrias de papel e celulose também estão ligados ali à exploração de matérias-primas para fornecimento, para a produção de produtos de bens duráveis e não duráveis das indústrias. Produção e fornecimento de energia. Energia, nós temos, a princípio, carvão mineral sendo extraído do subsolo, depois o petróleo sendo extraído do subsolo, energia nuclear, a energia elétrica. Então, todas essas produções da energia também servem como fornecimento para a produção industrial. Instalação de redes de transportes e comunicação. Então, as mais variáveis formas de transportes ou modais de transportes, tá? Comunicação, os fluxos que vão sendo aprimorados com o surgimento de novas tecnologias. Então, a comunicação e o transporte começa tudo lá a vapor, depois o motor a combustão, né? E aí a diminuição do tempo de viagem, até que chegam aí as mais novas tecnologias, principalmente com a globalização, o uso da internet para que a gente possa se comunicar, conversar, mandar mensagens, tudo isso encurta ali. Os fluxos de capitais que a gente falou, de mercadorias, de pessoas, eles aumentam a partir do momento que a indústria também avança nas suas tecnologias, tá? E o desenvolvimento do setor terciário, que é o setor de serviços. Quem é que está ligado ao setor de serviços? Os bancos, as empresas de seguros, o comércio em geral, os mercados, as lojas de roupa, as lojas de aparelhos tecnológicos, todos eles estão ligados aos serviços. Com isso, nós temos uma economia de aglomeração, que é a concentração das indústrias em determinadas regiões. Vamos pegar como exemplo o Brasil. A partir de 30, qual é a região que concentra as indústrias? A região sudeste, principalmente São Paulo. Então, São Paulo vai ter ali um aumento no fluxo de pessoas e mercadorias. Se você pega São Paulo na década de 20, década de 10, o Rio de Janeiro tem mais população que São Paulo. Até porque era capital também, esse é um dos motivos. Mas a partir da década de 30, 40, com a industrialização, antes mesmo da construção de Brasília, São Paulo já consegue ultrapassar o Rio de Janeiro. Porque nós temos ali um fluxo maior de pessoas migrando do campo para a cidade. Esse processo também é conhecido como êxodo rural. Tá? Então nós temos um aumento no fluxo de pessoas, de mercadorias para essas regiões. As ferrovias levavam as mercadorias da parte central para o sudeste, lá eles transformavam em bens duráveis ou não duráveis para o consumo da população, no caso de bens não duráveis, porque era uma indústria de base. Então a gente produzia no Brasil bens não duráveis, tá? Isso promove também um inchaço populacional, aumento da população, se você não tem planejamento urbano, logo vem as consequências urbanas, né? Os impactos urbanos, processo de favelização, tá? Ou seja, moradias impróprias, começa o desmatamento dos morros, aumento da poluição e aumento da especulação imobiliária. Aumento da poluição, poluição do ar, poluição do solo, a poluição também da água, tá? Aumento da especulação, quando o imóvel ele tem um preço acima da realidade dele. A pessoa tem o imóvel, deixa ela parada ali, esperando dar aquela valorizada para que depois possa vender e capitalizar mais dinheiro em cima. Então isso é especulação imobiliária. Todos essas ações que vão ocorrer aí nessas regiões vão trazer ali algumas consequências, tá? Que nós chamamos, recebe o nome de desconcentração industrial, ou seja, as indústrias começam a partir para outras áreas, regiões próximas a esses grandes centros. Por isso que na região sudeste, principalmente em São Paulo, nós temos a região do grande ABCD paulista, ou seja, o interior começa a receber as indústrias, porque já não comportavam mais na capital. E essas indústrias passam a desenvolver ali o trabalho que era feito na capital do estado de São Paulo. E assim por diante, depois vai migrando. O estado de São Paulo vai migrando para outros estados, vai para o Nordeste, vai para o Sul, vem para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, Três Lagoas, que é o polo industrial hoje do nosso estado. Tá? Então outras regiões vão ganhando o espaço que era de São Paulo. Mesmo assim, São Paulo ainda é o maior parque industrial brasileiro. Beleza? Galera, bom, essa é a primeira aulinha nossa sobre a indústria. Na próxima semana eu vou estar postando a parte 2, falando aí da indústria, certo? Eu quero que vocês, quem puder, quem gostar e tiver um tempinho, curte aí o canal, deixa uma sugestão
Quiser deixar também perguntas, pode deixar. Eu vou respondendo, tá? Talvez não responda na mesma hora, mas assim que puder, eu vou respondendo vocês. Beleza? Fiquem bem, um beijão e até a próxima.